Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma atividade de filosofia para os estudantes do ensino médio, nesse período de isolamento em que estamos em casa, cumprindo aí uma carga letiva. Segundo a Secretaria de Educação aqui, a finalidade é reconhecer para o primeiro ano, reconhecer manifestações históricas e sociais do pensamento filosófico. Para o segundo ano, questionar a realidade social. E para o terceiro ano, identificar a presença da filosofia no cotidiano. E não há filosofia sem a observação da natureza, sem a observação dos fenômenos naturais. E aqui, o sol nascendo, nós vamos, com esse filme de mais ou menos 6 minutos, nós estamos contando aí o tempo em que o sol leva completamente para aparecer no horizonte. No início o sol era uma divindade, né? O sol é um fenômeno natural de extrema importância para a humanidade, a energia, a luz, a cor, o calor, né? É a fonte da vida, não é isso? Mas o sol na origem era uma divindade. Hoje nós sabemos que o sol é uma estrela definida por ter luz própria, enquanto a Terra aqui é um planeta definida por não ter luz própria. Basicamente a definição é essa, mostra o sistema solar, né? O Sol. Os gregos acreditavam, na verdade, que o Sol era um carro, uma carroça, que era conduzida pelo filho dileto de Zeus, Apolo. E como o Sol regularmente cumpre toda essa trajetória diariamente, Apolo deu origem à ideia do apolíneo, da simetria, da regularidade, do geométrico. O Sol funda a geometria, o Sol e a sombra. Eratóstenes, por exemplo, calculou a esfericidade da Terra medindo a incidência do Sol sobre uma haste, a sombra, em duas regiões distintas. E a distância, portanto, permitiu a ele calcular a esfericidade do Sol. Por outro lado, também nós podemos observar a direção que o Sol nasce. A direção que o Sol nasce por toda uma tradição de hábitos do cotidiano humano. A direção que o Sol nasce passou a se chamar nascente. Em latim, orire, nascer, oriente, né? E a direção contrária em que o Sol se põe no horizonte é chamada ocidente, occidere, onde o Sol se põe, onde o Sol morre. Ocidente, oriente, que veio a ser chamado leste. Leste, oeste, portanto, naquela direção, provavelmente está o norte. O leste, nessa direção, o sul. Então, a posição do Sol permite ao ser humano uma consciência do espaço. Ele sabe exatamente a posição em que ele se encontra sobre a superfície da Terra. Para além de permitir intuir a esfericidade da Terra, o movimento do Sol, né, vai dar origem a essa ideia do movimento de rotação do planeta, porque na verdade não é o Sol que está nascendo. Na verdade, é a Terra que está girando, um movimento de rotação. E é possível intuir e perceber perfeitamente a direção em que o planeta está se movendo, que é a direção contrária ao Sol, que está nascendo no leste, no oriente, né, na nascente. E se eu andar na direção do Sol, eu aumento a velocidade de subida do Sol. Ao contrário, se eu andar na direção oeste, onde o Sol se põe, ocidente, eu vou retardar o nascer do Sol. Porque a ideia de que o Sol nasce é determinada pelo movimento de rotação da Terra, que nós podemos intuir. São duas ideias fundamentais. A ideia de esfericidade da Terra, pode-se ver que o Sol é uma esfera, por analogia, portanto.
Se a Terra é um astro no céu, portanto, ela provavelmente deve ser esférica. E também pelo próprio movimento do planeta, que a gente intui, as náuseas desapareciam no horizonte, e o que demonstrava, mostrava, permitia intuir, perceber a ideia de esfericidade e movimentação da Terra. Já gravamos aqui 5 minutos esse fenômeno do nascimento do Sol para essa atividade de filosofia. O Sol é fundamental, por exemplo, na fundação da geometria, como a gente vai ver no Teorema de Tales. Tales foi convidado ao Egito pelo faraó para medir a altura da pirâmide, e ele usou exatamente a incidência do Sol sobre a pirâmide, comparando a sombra da pirâmide na areia com a sombra do ser humano, o que permitiu intuir uma ideia de proporção nos fenômenos da natureza, que é a razão, a medida, a busca, que é o fundamento do Teorema de Tales, a base de todo o pensamento geométrico, como nós vamos estudar perfeitamente, pessoal. Então essa é a atividade de hoje, 6 minutos, Sol nasce no Oriente. Se eu andar naquela direção, Oriente, eu vou chegar lá no Oceano Atlântico. Se eu andar naquela direção ali, ó, vocês podem perceber, vocês conseguem ver o Oceano Atlântico lá, não? Ó, e se eu continuar andando naquela direção ali, ó, eu chego na África. Estão vendo a África lá do outro lado do oceano? Não, porque a Terra é curva. Agora, se eu andar nessa direção aqui norte, ó, estou indo para os Estados Unidos, ó. Consegue ver a América do Norte lá? Não. Não, porque a Terra é esférica, ela é curva, né? E teríamos que ainda passar pela linha do Equador, porque nós estamos no hemisfério sul. Se eu andar naquela direção ali, ó, tá vendo? Ó, tá vendo a Cordilheira dos Andes lá, ó? Ó o Oceano Pacífico lá, você consegue ver, não? Não, porque a Terra é esférica, ela é curva, né? E aqui, ó, se eu andar naquela direção, ó, é o sul, ó. Eu desço lá, ó, Paraná, Rio Grande do Sul, olha lá a Antártica lá, ó. Você consegue ver? Não, porque a Terra é esférica. E aqui o Sol nascendo a leste, perfeitamente. A ideia é intuir a ideia da posição no espaço, a posição do Sol em relação à Terra foi fundamental para a consciência do espaço e do tempo que funda o pensamento humano, racional, Teorema de Tales, Pitágoras, como a gente vai poder observar. Tá esperando? Espero que tenha sido útil, hein, pessoal? Olha aí, ó. Tarefa do dia é observar a rotação do Sol, né, nascendo no Oriente, nascente, no leste, e se pondo a oeste, 12 horas, vamos calcular, 180 graus, quanto tempo, e esse movimento do Sol na esfera celeste, que era conhecido como Apolo conduzindo o carro do Sol. Abraço para todos.